que o Espírito Santo de Deus fale, que eu só quero ser o jumentinho aqui, né? Carregando Jesus, amém? Então que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, algo novo, algo mais poderoso ainda do que Deus falou comigo, que haja uma transformação de vida na tua vida, que haja um impacto mesmo do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, e que isso gere frutos, amém? Porque é para isso que o Senhor nos chamou, para que a gente dê fruto, amém? Então, o título da mensagem está em Mateus 27, 22. Mateus 27, 22. 27, 22, a primeira parte só a parte A do versículo. Amém? A palavra de Deus fala assim: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Então, falando de uma outra forma, o que eu faço de Jesus? Fala para o seu irmão aí, o que eu faço de Jesus? O que eu faço com Jesus? Essa foi uma pergunta que Pilatos fez. E eu queria conversar a respeito dessa pergunta, a gente observando a vida de 4 personagens. A gente podia ver muitos outros, mas eu separei aqui 4 personagens. Um deles é Judas. Então fala assim, Judas. O outro é Pedro. O outro é Pilatos. E o outro é Paulo. Então a gente vai analisar essa pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Olhando para a vida desses 4 personagens, e não sei, talvez você vai perceber, assim como eu percebi, que muitas vezes nós agimos em determinadas maneiras, em determinadas situações, a gente age como esses personagens agiram. A gente vai ver sobre o que eles fizeram, né? O que eles fizeram a respeito de Jesus. Então, começando com Judas. Quem era Judas? Você lembra quem era Judas? Pergunta para o seu irmão aí, quem era Judas? O pessoal quando quer dizer um lugar muito longe, fala assim, lá onde Judas perdeu as botas, né? Sei lá se ele tinha bota ou não, se era o mesmo Judas ou não, né? Mas Judas, esse Judas que eu quero falar com vocês, era discípulo de Jesus. Amém? Andava com Jesus. E então ele era próximo de Jesus. Você já imaginou você sendo próximo de Jesus? Quem é próximo de Jesus aí? Amém. Nós somos de fato próximos de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E a palavra de Deus fala, Jesus falando assim: aqueles que me obedecem, aqueles que fazem aquilo que eu mando, eu e o Pai viremos e habitaremos com Ele. Imagina isso. Jesus e o Pai habitando com a gente. Se eu e você formos fiéis àquilo que o Senhor fala na palavra dEle, se eu e você obedecermos aos mandamentos do Senhor, Ele vai habitar com a gente. Amém? Em Mateus 28, 18, 19 e 20 fala lá a grande comissão, e no finalzinho ele fala assim: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele vai estar com a gente, é uma promessa de que Jesus está com a gente. Então, quem aqui anda perto de Jesus? Quem aqui é discípulo de Jesus? Então nós somos parecidos com Judas. Sim ou não? Depende, né? Pera lá. Nem tudo, né? Mas nessa parte a gente é discípulo de Jesus. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre Judas. Primeiro, Judas, ele era amigo íntimo de Jesus. Ele era amigo de Jesus. Se a gente pega o Salmo 55, 12, se você quiser abrir comigo lá, Salmos 55, 12, fala assim, isso é uma referência a Jesus, né? A Jesus e o que ele seria, que ele teria um amigo, né? Com efeito, não é inimigo que me afronta,
Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Meu íntimo amigo, meu companheiro. É você que está se levantando contra mim. É você que está se afrontando contra mim. Salmo 41, verso 9. Volta um pouquinho aí. Fala assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. No momento da traição de Jesus, no Getsêmani, vocês lembram como que Judas mostra para os soldados que estavam junto com ele quem era Jesus? Vocês lembram? Como? Um beijo. Você não vai dar beijo em qualquer um. Mais um sinal de que eles eram amigos. Eles andavam juntos. Judas, provavelmente, quando a gente lê lá em Mateus 10, Lucas 10, fala sobre os 70, sobre os discípulos que foram e tal, fizeram. Com certeza Judas estava junto com aqueles discípulos, viu grandes sinais, operou sinais no nome de Jesus, ele era amigo íntimo de Jesus. Mas, o que aconteceu? O que Judas fez? Traiu Jesus. Agora, vamos ver um pouquinho sobre o porquê que Judas resolveu trair Jesus. Abre comigo aí em Mateus, capítulo 26. Do 7 ao 16. Estava no 27. 26, do 7 ao 16. E aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Ele quem? Jesus, né? Vendo isso, indignaram-se os discípulos, e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro, e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou-lhe entregarei. E eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Quem ainda é parecido com Jesus? Com Judas? Não quero. Né? Não. Chegou aqui, não quero mais. Até ser discípulo de Jesus, andar com Jesus, fazer milagres no nome de Jesus, expulsar demônios no nome de Jesus, eu quero. Mas aqui não quero mais. Só que por que Judas, o que levou Judas a trair Jesus? Se você reparar aqui nessa passagem, fala assim: os discípulos se indignaram. Quando aquela mulher chegou com um vaso, com um perfume caríssimo, e quebrou aos pés de Jesus, todos os discípulos se indignaram. Todos eles. Só que, quem se sentiu contrariado, quem se sentiu ofendido ali naquela situação, foi Judas. E aí Judas ficou tão revoltado com aquilo: eu também não quero mais seguir esse cara. Agora já não é mais nem amigo, né? É um cara qualquer. Vou entregar ele por qualquer coisa. Tanto é que ele faz a proposta: o que vocês me dão aí que eu entrego ele? Me dá qualquer coisa aí. Pode ser uma galinha, uma cabra, sei lá. Eles decidiram dar 30 moedas de prata. Por quê? Porque estava escrito na palavra, há muitos e muitos anos, já o profeta tinha falado que por 30 moedas de prata ele seria entregue. Mas Judas foi o caminho pelo qual ele foi entregue. Por quê? Porque no momento que ele foi contrariado,
Assim como os outros discípulos também foram contrariados. Somente Judas se levantou contra Jesus. Tinha alguma coisa lá dentro ainda. E quantas vezes nós somos contrariados? E o que nós fazemos de Jesus chamado Cristo? Nós o entregamos, nós o vendemos por qualquer moeda, por qualquer emprego às vezes, por qualquer amizade, por qualquer situação que seja boa para a gente. Muitas vezes a gente está entregando Jesus, a gente está sendo como Judas, no momento que a gente é contrariado por Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para dividir entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Então ela vem e rasga mesmo a nossa vida. A palavra de Deus, não tem como você se expor a ela e não ser transformado. Quando você se expõe à palavra de Deus, ela vai te confrontar. Judas foi confrontado. Jesus não falou, é mesmo, Judas, realmente essa mulher devia, puxa, olha o que ela fez, que desperdício. Vamos juntar aí um pouquinho, vamos. Não. Jesus sabia que aquilo era para o sepultamento dele. Então Jesus, ele contrariou Judas. E Judas, não só Judas, mas todos os discípulos. Mas Judas, quando se sentiu contrariado, resolveu largar Jesus. Resolveu trocar Jesus. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Às vezes a gente é contrariado por um amigo de trabalho, sei lá, e aí você pensa, puxa, eu não sou tão crente assim, né? Meu irmão, se você quer andar com Jesus, se você quer ser discípulo de Jesus, você vai ser contrariado. Quem quer ser contrariado aí? Amém? Glória a Deus ser contrariado, irmão, é bom demais. Se é para estar com Jesus, eu quero, amém? Se é para agradar o meu Senhor, eu quero ser contrariado. Mas não é bom, a gente sabe que a carne, né? Faz assim comigo, dói, né? Ser contrariado dói. E doeu tanto que Judas não conseguiu trabalhar com isso. Judas não suportou e foi lá e entregou Jesus. Resolveu vender Jesus. Então é muito sério isso. Se eu e você, quando formos contrariados, e nós vamos ser contrariados em várias situações, né? Seja por nossos líderes, seja por própria palavra de Deus, seja por Jesus mesmo falando no nosso coração, pelo Espírito Santo, nós vamos ser contrariados. Mas é para o nosso bem, amém? Quem aqui quer crescer em Jesus? Quem quer crescer e dar fruto a 100 por 1? Amém? O que a palavra de Deus diz? Que aquele que permanece em Jesus, esse dá fruto. E o Pai vem o quê? E faz o quê? Poda. A podagem, será que dói? Será que a árvorezinha fica feliz da vida quando vem alguém e poda ela? Não. Ainda mais se é um cara como eu, que às vezes eu vou podar minha árvorezinha lá, eu sou meio sem paciência, vou lá e quebro os galhos, né? Tadinha, deve doer pra caramba, né? É que ela não sente dor, ele não fala, né? Na verdade, não é que ela não sinta a dor, mas ela não expressa, né? Então, mas ela expressa de outra forma, às vezes o galho fica meio sequinho, né? Demora para, né, avançar. Então, que a gente não seja assim, que a gente vá lá e pode ela direitinho, como Deus poda a gente, amém? Deus, ele não poda de qualquer jeito, ele poda do jeito certo, na hora certa, no momento certo, Deus vai lá e poda você. Então, quando você se sentir podado, dê glória a Deus, porque Deus está te podando, para que você dê fruto, e o teu fruto permaneça, seja muito fruto, amém? Então, quem quer ser podado? Amém? Quem quer ser contrariado? Amém? Glória a Deus, hoje todo mundo vai sair daqui, amém? Glória a Deus, quero ser contrariado, quem vai me contrariar, né? Quem vai ser o primeiro a me contrariar hoje? Se for para a glória de Deus, amém? Pode vir. Outra pessoa que eu queria conversar com você, então, o primeiro é Judas, tá bom? Marcou aí? O segundo é Pedro. Então fala comigo, Pedrão. Pedrão para os íntimos, né? Pedrão é um cara, assim, muito legal. Se lê a Bíblia e vê várias passagens assim que você pensa, puxa, o Pedro é meio parecido comigo, acho que eu faria igual, né? Tem umas coisas que Pedro faz, né? Aquela hora que Jesus vai lavar os pés, né? Tipo, você vê o mestre ali, né? Não só os pés, lava tudo, né? Molha tudo, não, Pedro, só o pé. Quem já está limpo não precisa tomar banho de novo, Pedro, né? Só o pé tá bom. Pedrão, ele era espontâneo, às vezes falava umas besteiras.
Mas enfim, Pedrão era legal. Mas aqui Pedro, ele pisa na bola. Vocês concordam que Pedro era amigo de Jesus? Amigão, discípulo, deu várias dentro, né? Tem uma que ele teve uma revelação de quem era Jesus. Jesus fala para ele: Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que te revelou isso. Pedro chegou, vamos ver essa passagem. Está em Mateus 16. Jesus separa eles, leva para um lugar, para Cesareia de Filipe. E aí Jesus começa a trocar uma ideia com eles. E Jesus fala para eles: pessoal, queridões, quem dizem as pessoas que eu sou? 16, do 15 ao 17. E aí eles vão falando: olha, uns dizem que você é João Batista, uns dizem que você é, sei lá, vão falando um monte de coisa. Vamos ver aqui. No 15, aí Jesus fala assim, Jesus não estava muito contente, né? Uns falavam que era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então, o bochicho lá por fora, né, a multidão, a galera, estava falando: eu acho que esse cara é João Batista. Eu acho que esse cara aí é Elias, sei lá. Aí Jesus não estava muito contente com a resposta, perguntou: mas e vós? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele continua: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha que tremendo. Nós precisamos, assim como Pedro, ter revelação de quem é Jesus. Muitas vezes a pessoa chega na igreja: quem quer aceitar Jesus? Puxa, quem não quer aceitar Jesus? Fala sério. Todo mundo quer aceitar Jesus. Às vezes a pessoa, ela aceita Jesus, mas ela ainda não está, mas quem será Jesus para ela? E aí acontece que no primeiro momento de luta, se ela não sabe ainda quem é Jesus, ela vai trocar Jesus por moeda de prata, ela vai se desfazer de Jesus, ela vai trocar Jesus. Mas Pedro não, Pedro teve uma revelação. Talvez Judas não tivesse essa revelação. Tanto é que nesse momento aqui quem teve foi Pedro. E talvez Judas continuou, porque a Bíblia fala que Judas era ladrão, ele botava a mão nas ofertas do pessoal e roubava dinheiro que era para ofertar para o povo, que era para comprar comida, que era para o ministério, ele roubava. Então Judas, ele era ladrão. Então provavelmente ele nunca teve uma revelação de quem era Jesus. Mas aqui a gente está vendo um outro discípulo que teve uma revelação de Deus, de quem era Jesus. Então isso está muito próximo da gente também. Quem aqui sabe quem é Jesus na sua vida? O que Jesus é para você? Ele tem que ser tudo, amém? Ele é tudo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu Salvador, é aquele que me liberta, aquele que me transforma, aquele que me pegou de jeito, amém? Me pegou com laços de amor, amém? O Senhor nos abraça, o Senhor nos ama, esse é o nosso Deus. Mas quem dá essa revelação é o Espírito Santo, é o próprio Deus que revela. Então Pedrão, ele tinha tido essa revelação, ele andava com Jesus, mas em algum momento Pedro deixou alguma coisinha meio mal resolvida e entrou uma certa raiz aí que fez com que Pedro se exaltasse. Vamos ver. Mateus 26, do 31 ao 35. Vamos ver aí uma primeira. Teve outras pisadas na bola, né? Mas essa marca, assim, porque foi um momento de confronto também. 26, do 31 ao 35, fala assim: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós, para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
aqui assim, eu estava meditando, lendo essa passagem, meditando, eu senti um certo orgulho de Pedro. Que ele fala assim, né? Jesus fala, ó, primeiro, ele fala que está escrito. Está escrito, se está escrito, meu irmão. A Bíblia não mente, ela não volta vazia. E Jesus falou, está escrito o quê? Ferirei o pastor e as ovelhas vão fugir, vão se dispersar. Então vocês vão sair correndo. Não adianta você dar uma de super-herói, Pedrão, que não é, você vai fugir, meu irmão. Né? Mas Pedro falou assim, ó, disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ou seja, eu sou melhor que toda essa galera aqui, né? É Pedro e mais 11, né? Pedrão e mais 11. Ele estava se orgulhando daquilo. Ele estava pensando, eu sou mais do que os outros. E quando a gente pensa que a gente é mais do que os outros, que a gente pode fazer alguma coisa sozinho, meu irmão, ninguém consegue nada sozinho. A gente precisa de pessoas. Amém? Achei interessante um vídeo que estava circulando no WhatsApp esses dias sobre o Ubuntu. Alguém ouviu? Muito legal, vale a pena ver. Ubuntu é uma palavra africana que quer dizer... Josias, você lembra? É que eu não posso, na verdade, o que mais ou menos o significado disso é que, como que eu posso ser feliz vencendo sozinho? A ideia foi a seguinte, um antropólogo pegou uma cesta de doces e colocou embaixo de uma árvore, numa tribo da África, e colocou lá só bala, chocolate, só coisa que criança gosta. E tinha umas 10 crianças junto ali com ele. E ele falou, olha, vocês vão apostar uma corrida, e o primeiro que chegar lá, na cesta de doces, vai ganhar todos os doces. Beleza? Beleza. Então, quando eu disser já, vocês correm, tá bom? Tá bom. Ele falou, já! Ele assustou. Todas elas deram as mãos e foram de mãos dadas até a cesta de doces e dividiram todos os doces entre elas. Aí ele falou, mas por que você fez isso? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês não correram? Ele falou, não faz sentido para a gente eu ser feliz sozinho, não faz sentido para a gente a minha vitória sozinho. O que graça ia ter se eu vencesse sozinho? E a mesma forma é o reino de Deus, é o rio de Deus. Deus, ele é 3 em 1, né? Deus, ele não é sozinho. Deus é 3 em 1. Um único Deus que se manifesta de formas diferentes. Então, Deus, ele não é um Deus de pessoas sozinhas. Tanto é que ele fala, onde estiverem 2 ou 3. Ele não fala onde você estiver. Mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, se quer estar com Jesus, você tem que estar com a galera, mano. Com a galera do Senhor, amém? Quem é a galera do Senhor aqui? Levanta a mão, amém? Glória a Deus, nós somos a galera do Senhor, nós somos os filhos do Deus vivo, amém? Nós somos filhos de Deus. Deus nos separou. E Ele quer que a gente ande sozinho, junto. Sozinho não. Ele quer que a gente ande junto, amém? Só para ver se você estava atento e eu também. Amém? Tá esperto, né, Cláudio? Então, o Pedrão aqui, nesse momento, ele deu uma titubeada. E ele se encheu de orgulho. E o que acontece quando a gente se enche de orgulho? A palavra de Deus fala que o orgulho precede o quê? A queda. O orgulho precede a queda. Então, meu irmão, se você em algum momento está sendo orgulhoso, ou se em algum momento surgir uma oportunidade de você se orgulhar, que você faça como Paulo, orgulhe-se no Senhor. Amém? E para você se orgulhar no Senhor, você tem que se orgulhar na galera. A gente tem que se orgulhar junto. Nós somos lindos, amém? Nós somos filhos do Deus vivo, nós podemos tudo em unidade. A unidade é a chave, amém? Nós precisamos andar em unidade, assim como Jesus falou, olha, eu sou um com o Pai é um comigo, eu quero que vocês sejam um comigo também, para que o mundo creia. Se a gente não for um, se a gente não for um com o Pai, se a gente não for um com o Pai através do Espírito Santo, Deus deu o Espírito Santo para que a gente seja um com Ele. A gente tem que estar tão entranhado no Espírito, o Espírito Santo tem que estar tão presente na nossa vida, tão entranhado na gente, que onde a gente vai, as pessoas veem Deus na nossa vida. Onde você for, as pessoas vão ver Deus em você. Amém? Só que aqui Pedro deixou então o orgulho dominar. E ele pensou, não,
eu vou além da palavra de Deus. Está escrito, mas não é bem assim. Quantas vezes você já pensou nisso? A Bíblia está escrito na Bíblia, mas não é bem assim, vai. Nem tudo é assim, a ferro e fogo, né? Está escrito, mas não era para mim, é para aquela época. Quantas vezes você não pensou nisso? Meu irmão, está escrito e é para você e para mim, amém? A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. É óbvio que tem coisas na Bíblia que não são bíblicas. Por exemplo, lá você vê, Jacó, ele tinha predileção por um filho. Isso está na Bíblia, mas não é bíblico. Eu não devo seguir fazer isso que o Jacó fez, porque não foi legal. Concorda comigo? Quando ele foi lá e fez predileção por um filho, teve consequências horríveis. E você vê muitos outros exemplos que estão na Bíblia, mas que são para a gente olhar, puxa, não é para fazer. Davi foi lá, mandou o cara morrer para ficar com a mulher do cara, para encobrir o adultério. Está na Bíblia, mas não é o que eu vou fazer, amém? Mas a maior parte da Bíblia é a Bíblia, amém? A Bíblia contém a palavra de Deus, amém? Então eu tenho que ler, eu tenho que conhecer, eu tenho que meditar na palavra de Deus, para que eu não caia no orgulho, porque o orgulho vai preceder a queda. E foi o que aconteceu com Pedro. Se a gente continua, né? A gente vai ver lá em Mateus 26, continuando no 69. Então vai lá para o versículo 69. A palavra de Deus fala assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Ele também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Não adianta, meu irmão, está escrito na palavra. Se está escrito, vai se cumprir. Pedro tentou achar que ele podia ir além da palavra de Deus, mas ele caiu. E quando ele caiu, caiu feio. Eu não sei o que eu faria no lugar de Pedro, meu irmão. Não sei o que você faria no lugar de Pedro. A sua vida estava correndo risco. A vida dele estava correndo risco. Ele pensou: se me reconhecerem aqui agora, eu estou morto. Eu não sei se ele tinha filho pequeno, se ele não tinha, né, se tinha esposa, provavelmente ele tinha. Mas como que era a família dele, se ele tinha que sustentar mais alguém, se não tinha, ele pensou: meu Deus, eu não sei, não dá para julgar Pedro, meu irmão. Quem somos nós para julgar? Que da mesma maneira que você julga, você vai ser julgado. Mas uma coisa que ele nos ensina: o arrependimento. Pedro pisou na bola, pisou feio. Nossa, foi feio mesmo, porque ele, né? Se todo mundo te negar, eu não vou te negar. Se for preciso ir até a morte contigo, eu vou. Ai. E aí chegou a hora de ir para a morte. Quem está aqui disposto a morrer pelo Senhor Jesus? Amém? Medite nisso. Será que eu estou disposto a morrer por Jesus? Será que eu estou disposto se alguém colocar uma arma na minha cabeça, ou você nega Jesus agora, ou você vai morrer? Você vai negar Jesus? Ou você vai morrer com Ele? Já pensou nisso, meu irmão? Ou então alguém põe uma arma na cabeça do seu filho e fala para você: agora, você vai negar Jesus? Se você não negar Jesus, eu estouro a cabeça do teu filho. Aí dói mais ainda. Você está disposto a morrer por Jesus? Você está disposto a perder o seu filho para Jesus? Por não negar Jesus? O que você fará? O que você faz de Jesus o Cristo? O que você quer fazer de Jesus? O que você tem feito de Jesus na tua vida? O que você quer fazer de Jesus na tua vida? Mas o interessante é que Pedro, ele saiu dali chorando, e ele viu a besteira que ele tinha feito, e ele chorou amargamente. Tudo porque no momento ele deixou o medo dominar ele. Ele foi orgulhoso, ele deixou o medo dominar sobre a vida dele,
Ele pensou, meu Deus, se eu falar que eu conheço Jesus, eu estou morto. E ele deixou isso dominar, negou Jesus e chorou amargamente. Mas mesmo negando a Jesus, fala assim comigo, Pedro encontrou um lugar de arrependimento. A Bíblia fala que Esaú não encontrou um lugar de arrependimento. Mesmo buscando com lágrimas, né, que ele trocou o direito de primogenitura dele por um prato de lentilha, porque estava com fome. Ele procurou arrependimento com lágrimas, mas ele não encontrou. Pedro encontrou o lugar de arrependimento. E que tremendo isso. Então isso mostra que mesmo que a gente seja capaz de negar Jesus, se eu e você procurarmos um lugar de arrependimento, existe um lugar de arrependimento, mas a gente precisa buscar. Isso é constantemente em nossas vidas, que volta e meia a gente está pisando na bola com Jesus, mas existe um lugar de arrependimento, e Pedro encontrou esse lugar de arrependimento. Tanto é que você vê em João, vai lá para João, capítulo 21, o pastor Lael pregou uma vez uma mensagem sobre essa passagem, tremendo, se puder, acho que tem disponível, né, pastor? Em áudio. Procure, ouça, se você não ouviu, é bom demais. Eu só peguei um pedacinho aqui, só para a gente ver algo sobre o arrependimento. O arrependimento faz a gente fazer, sabe o quê? Olha só, 21:7. João 21:7, fala assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Oh, imagina isso. Jesus já tinha ressuscitado, meu irmão. Estava na praia, esperando eles lá. E aí, o João, provavelmente, que é o discípulo a quem Jesus amava, fala para Pedro, Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Meu irmão, arrependimento faz você correr para o Senhor, e não correr do Senhor. Muitas vezes a gente não consegue se arrepender, a gente faz o quê? A gente foge de Deus. A gente faz como Adão. Deus veio procurar Adão na viração do dia. O que aconteceu? Adão estava escondido. Estou com medo de Deus, porque eu fiz besteira. Agora, quando você se arrepende verdadeiramente, você corre para Deus. Amém? Quem quer correr para Deus? E você só encontra o lugar de arrependimento no Senhor. Então, quando Pedro correu para o Senhor, ele estava encontrando, ele já tinha encontrado o lugar de arrependimento, agora ele só estava testificando aquilo que ele tinha feito. Ele não esperou o barco chegar perto da praia, meu irmão. Ele vestiu lá o lençol, sei lá, a tanga que ele usava, né? E se jogou na água e foi, nadando, pegando um jacaré, sei lá como que ele foi, mas chegou lá em Jesus e, o mestre. E aí a gente vê que Jesus aplica uma cura interior violenta nele ali, né? Ele negou Jesus 3 vezes, depois ele teve que dizer para Jesus que amava Jesus 3 vezes também. Então, meu irmão, existe um lugar de arrependimento. Corra para o Senhor, não se afaste do Senhor. E é óbvio que hoje em dia eu ainda não tive essa experiência, talvez você tenha, né? Ainda não vi Jesus pessoalmente, né? Não tive esse privilégio. Mas existem pessoas que foram colocadas na nossa vida como representantes do Senhor, amém? Então, correr para o Senhor, muitas vezes, é correr para o seu discipulador, correr para o seu líder também, que tem pecados que a Bíblia fala que se você não confessar uns aos outros e não orar uns pelos outros, você não vai ser curado. Tem pecado que é doença na sua vida, meu irmão. Sabe aquele pecado que você não consegue deixar de fazer? Quando você vê, você já fez. É doença. E o Senhor quer te curar. Só que a palavra de Deus fala que se você quiser ser curado, você precisa confessar para um irmão. E é óbvio que você tem que ser sábio na hora de confessar. Você não vai confessar para, sei lá, para a vizinha que, né, aquela vizinha que não é cristã e ela é detetive, né? Ela conhece a vida de todo mundo, ela sabe o que acontece na vida de todo mundo, ela sabe o horário que todo mundo chega em casa. Não, você vai procurar um irmão, o seu discipulador, o seu líder, e você vai rasgar o verbo com ele, para que você seja curado. Porque se você ficar, né, acariciando o pecado, você só vai se afundar, e você só vai se afastar do Senhor.
E você não vai ter encontrado lugar de arrependimento. Pedro encontrou e correu para o Senhor. Ele nem esperou o barco chegar na praia. Amém? Então Pedro pisou na bola? Pisou, mas ele se arrependeu. Amém? Isso mostra para a gente que existe um lugar de arrependimento. E a gente precisa desse lugar. Conhecer esse lugar. Visitar esse lugar. Amém? Toda vez que eu e você pecarmos, nós precisamos visitar esse lugar. Correr para os braços do Pai. Clamar pelo perdão do Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? E para nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Outro personagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, algo que Deus colocou na minha vida. Alguém lembra quem é? Um antes de Paulo. Pilatos. Pilatos é interessante. Muito interessante. Pilatos era um homem de autoridade, era um homem, um governador, um homem importante, um homem que tinha muitas responsabilidades, tinha muitas pessoas sob o seu comando, tinha uma reputação a zelar, tinha um nome a zelar. Ele não podia, ele tinha que governar um povo ali meio que, volta e meia apareciam pessoas querendo se rebelar contra o governo dele, né, de César, e ele tinha que sufocar provavelmente aquelas revoltas. Então ele era um homem de guerra, um homem que tinha uma autoridade. Ele sabia que ele tinha um nome a zelar. E Pilatos não sabia nada de Jesus. Então fala assim comigo, Pilatos não conhecia Jesus. Na verdade, ele até conhecia. Sabe quando Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam? Pilatos ficou só na parte de antes eu te conhecia de ouvir falar. E quando a gente vê lá o que o povo falava a respeito de Jesus, né, quando o próprio Jesus perguntou para os discípulos, o que dizem, né, o que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas, né? Então, Pilatos, ele sabia de um cara que estava fazendo um monte de milagre, ressuscitando morto, mas quem era Jesus, ele não sabia, ele só conhecia de ouvir falar. E aí é interessante a gente ver um diálogo muito interessante entre Pilatos e Jesus. Porque, afinal de contas, o que a gente quer fazer de Jesus? O que Pilatos fez de Jesus chamado Cristo? Ele mesmo foi o autor dessa pergunta. O que farei de Jesus chamado Cristo? Então, João 18, a gente vai ler do 33 ao 38. A palavra de Deus fala assim, amém? Acharam? João 18. Do 33 ao 38. Amém? Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Não sei como você vê essa pergunta de Jesus, mas eu estava meditando e pensando um pouco sobre isso, e eu li um livro também do Luciano Subirá, chamado O que farei de Jesus, chamado Cristo. Me baseei muito nesse livro para trazer essa mensagem, e lendo esse livro e lendo de novo essa passagem, eu fiquei, puxa, mas na verdade, assim, o que veio no meu entendimento agora, né? Eu pensava assim, Jesus está perguntando isso para ele, meio que para confrontar ele, sei lá. A gente lendo, não tem entonação de voz, não tem nada disso. Mas depois, olhando com cuidado, eu me venho entender o seguinte, que quando Jesus pergunta para ele, vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito, Jesus estava querendo saber a respeito de, será que ele teve uma revelação? Será que ele teve uma revelação de quem sou eu? Será que Deus revelou para ele quem eu sou? Porque, afinal de contas, a esposa dele tinha tido um sonho. Na noite anterior,
Ela não conseguiu dormir direito, até ela fala, olha, eu tive um sonho a respeito desse homem, ele é santo, né? Toma cuidado com o que você vai fazer com esse homem. Ele teve um aviso de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era um homem, não era um homem qualquer. No mínimo, ele deveria se cercar de saber quem era Jesus, perguntando para o próprio Jesus. Mas ele chega e pergunta, né? És tu o rei dos judeus? Aí Jesus pergunta, mas essa pergunta vem de ti ou outros te falaram? Ou seja, você teve uma revelação ou você está só me perguntando isso porque você está ouvindo falar? Aí a resposta de Pilatos dá a entender que Pilatos foi muito grosso, né? Que ele fala assim, porventura sou judeu? Ou seja, eu sou da tua laia? Quem é você para perguntar se eu estou ouvindo o que os outros dizem ou se essa pergunta vem de mim mesmo? Então, o Pilatos, ele, na verdade, assim, ele perdeu a oportunidade da vida dele, né? Ele perdeu a oportunidade da vida dele de ser salvo. Eu não sei se ele teve outras depois, mas aqui ele perdeu uma oportunidade. Ele perdeu uma oportunidade de ele teve um encontro com Jesus e ele não soube o que fazer de Jesus. Ele não soube como interagir com Jesus. E muitas vezes eu e você temos encontro com Jesus, mas não sabemos o que fazer com Jesus. Não sabemos como interagir com Jesus. Não sabemos como perguntar a respeito de Jesus, o que Ele é, quem Ele é. E às vezes a gente fica só na opinião dos outros. A gente fica só na opinião das pessoas. As pessoas falam um monte de coisas a respeito de Jesus. As pessoas pregam um monte de coisas a respeito de Jesus. Mas o que Jesus falou para você a respeito do que Ele é, só o Espírito Santo fala. Só o Espírito Santo traz a verdade, porque Ele é a verdade, Ele é o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Então você não tem que ficar na opinião dos outros a respeito de Jesus, você tem que ter a sua própria opinião a respeito de Jesus. Você tem que perguntar para Ele, Jesus, quem você é, Jesus? Fala comigo, abre o meu entendimento para a Tua palavra. Espírito Santo, fala comigo, me mostra quem você é de verdade, o que importa para você que eu faça. Qual é a vida que você quer que eu tenha? O que eu faço que te agrada? O que eu faço que deixa de te agradar? Muitas vezes a gente está perdendo a oportunidade da vida. A gente está vivendo como se nada fosse nada. Vivendo como se a gente fosse imortal. Mas, meu irmão, tem uma notícia para você, e eu vou falar agora, você não é imortal. O teu espírito é. Amém? Mas a tua alma pode ir para o inferno e passar a eternidade lá no inferno. Mas essa vida aqui, nessa vida, você não é imortal. Você tem que pensar no que você tem que fazer, o que você quer fazer de Jesus, chamado Cristo. Você quer seguir Ele ou você quer vender Ele por moedas de prata? Você quer negar Ele? Você quer ter a oportunidade da sua vida? Hoje pode ser a oportunidade da sua vida. Hoje mesmo, Jesus está perguntando para você, o que você quer fazer? Note que várias vezes Jesus, em vários momentos, chegava para as pessoas desesperadas, ali o cego chega diante de Jesus, para diante de Jesus, e Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Meu irmão, Jesus tinha era um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha palavra de conhecimento, ele sabia a respeito da viúva, na mulher do poço, não era viúva, né? Na verdade ela era viúva, tinha 5 maridos. Ele sabia, ele soube a respeito daquela mulher, porque o Espírito Santo revelou para ele. Chega um cego na frente dele e ele pergunta, o que queres que eu te faça? Não parece óbvio? Mas Jesus ensina o seguinte, eu vou atuar na tua necessidade. Você tem que ver a tua necessidade, para que eu possa agir. Imagina um jogo de xadrez. Deus está jogando xadrez com você. Você foi lá e pecou. Deus pegou, foi lá e mandou o filho dele para morrer por você. Deus queria fazer um monte de outras jogadas na frente. Deus queria te encher do Espírito Santo. Deus queria abrir a tua cabeça e colocar toda a palavra dele guardada no teu coração, na tua mente. Queria, fazer você mergulhar na presença dele todos os dias. Queria fazer você um filho amado que gasta tempo na presença de Deus e sente prazer nisso. No entanto, ele fica esperando a tua atitude. E aí a tua atitude é o quê? Olhar para Jesus e falar, eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Agora Deus vai dar outro passo. Então você quer? Agora eu vou dar mais um passo. Jesus, Ele trabalha na tua necessidade. O que você quer que Ele faça?
Você já enxergou tudo que você quer que Jesus mude na tua vida? Às vezes, Jesus, eu tenho problema com mentira, eu minto demais. Você já falou para Jesus que você mente demais? Você já pediu para Jesus trocar a tua boca, fazer você não mentir mais? Ou algum outro tipo de pecado, sei lá, às vezes você é viciado em WhatsApp, em Facebook, em internet, em TV, em série de TV. Né? Tem gente que, eu já fui um pouco assim, meio viciado em rock, né? Tinha vezes que eu tinha domingos que, não tem nada para fazer, vou assistir rock. Aí a Júlia, né, falava que era a maratona do rock. Eu ficava assistindo todos os filmes do rock, né? Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, Rock 5. Ficava até de noite assistindo. Rock. Tipo, que perda de tempo. Hoje, né, que mancada. Mas a gente manca mesmo, né? A gente é bobo. Mas Deus tem graça para a gente, amém? Deus tem misericórdia para a gente, e Deus quer perguntar para a gente hoje, o que você quer fazer de Jesus chamado Cristo? Continuando, né? Eu até perdi aqui, pera aí, irmão, deixa eu achar aqui, misericórdia. Eu fui tentar imprimir o meu esboço e não sei porquê não abriu. Mas graças a Deus estava com ele no celular. Só que agora do 33, 38, né? 35. Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime nenhum. Tipo, quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente tem, né, um face a face com Jesus, a gente cai nessa questão: o que é a verdade? Jesus é a verdade. Ele não esperou a resposta. Ele perguntou: mas que é verdade? E saiu correndo. Quantas vezes eu e você, a gente ora e pede a Deus: Deus, fala comigo. Deus vai abrir a boca, você dormiu, né? Então Deus vai abrir a boca para falar com você, toca o celular, é seu melhor amigo. Ou então desperta, sei lá, o despertador, é a hora de ir embora, toca o telefone, faz qualquer coisa e você deixa de ouvir a resposta. Pilatos virou as costas para Jesus e voltou: não estou achando crime nenhum nele. E aí você vê a história depois, que ele fica angustiado e começa a querer de todas as maneiras livrar Jesus, mas ele não está muito sabendo o que fazer. Sei que no final das contas, ele não sabe o que fazer com Jesus. Só que ele está muito amedrontado, porque a mulher dele falou para ele: olha, eu tive um sonho com esse homem. Toma cuidado, ele é um homem santo. A mulher dele teve uma revelação de quem era Jesus, mas o Pilatos, fala assim comigo: Aí o que aconteceu? Pilatos fez o quê? Lavou as mãos. Mateus 27, 24. Fala assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Quantas e quantas vezes a gente tem a oportunidade na nossa vida, Jesus chega para a gente e fala: filho, é hoje. E aí você pega e fala assim: não, acho que melhor não me envolver com Jesus, né? Não vai dar. É demais o preço que eu tenho que pagar, eu vou ter que deixar de, sei lá, o pecado de lado, eu vou ter que deixar de ver aqueles vídeos pornográficos que eu vejo, eu vou ter que ler a Bíblia, eu vou ter que ter uma comunhão com as pessoas que andam em mesma comunhão, eu vou ter que abandonar vício. Acho que não. Eu sei que Jesus é santo, eu sei que Jesus é tremendo, eu sei que Jesus é justo. Veja o que ele falou: Jesus é justo. Justiça. Deus é justo.
Jesus é a justiça de Deus expressa. Deus sendo justo, Jesus sendo justiça. O que você acha que vai acontecer com aqueles que no grande e temível dia do Senhor não tiverem com Jesus, tiverem dado as costas para Jesus? O que você acha que vai acontecer? Deus é justo. E Deus julga segundo a justiça dele, que é Jesus. Então, se você não tem Jesus, meu irmão, se você não sabe o que fazer de Jesus, o Cristo, hoje é o dia de você decidir. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero andar com Jesus, custe o que custar. Eu quero encontrar um lugar de arrependimento. Eu quero correr para os braços do Senhor, todos os dias da minha vida. Eu quero andar segundo a graça de Deus. Eu quero estar mais próximo de Deus, para que se um dia for preciso, eu entregar a minha vida para morrer por Jesus, eu seja capaz. Porque você e eu só conseguimos fazer isso quando a gente está muito perto de Jesus. A gente tem que estar muito amigo de Jesus, para que você seja capaz de fazer isso. Amém? Agora vamos ver o quarto personagem. Está acabando. Fala comigo, Paulo. Paulo, ele chamava Saulo, né? Saulo, se você for ver, pesquisar o nome, Saulo quer dizer desejado. Vem de uma raiz de Saul, que leva a entender, que dá a entender que é desejado. Quando falava Saulo, era desejado, vem aqui. Desejado, venha cá. O desejado, faça isso. Ele era desejado. Paulo, só que aí Paulo, quando teve um encontro com Jesus, quando você vê Paulo antes de Jesus, ele era o cara, ele sabia, tinha sangue no olho, né? Depois ele continuou tendo, mas ele tinha sangue no olho para acabar com aquela seita. Ele sabia quem ele era ali nos judeus, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele tinha muitos motivos para se orgulhar, ele tinha muitas coisas para se vangloriar, ele sabia, ele falava provavelmente mais do que um idioma, ele era um cara letrado, um cara estudado, né? Ele tinha cidadania romana, o cara era o desejado. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele caiu. E quando ele caiu, ele se arrependeu, ficou cego. E depois dessa experiência com Deus, ele resolveu mudar o nome dele para Paulo, que quer dizer pequeno. Quando eu e você temos um encontro com Deus, com Jesus, que é tão grande, a gente tem que se reconhecer pequeno. A gente tem que ver que na nossa fraqueza, Deus aperfeiçoou o poder dele. É na nossa fraqueza, é na nossa pequenez, é que Deus se exalta. É que Deus é engrandecido. Então diga assim, sou fraco. Então eu sou forte. Porque Deus me faz forte. Amém? O Paulo, ele tinha vários motivos para se achar. Mas ele escolheu se chamar pequeno. E ele não teve o privilégio de andar com Jesus em vida. Provavelmente ele já devia existir, né? Já era nascido, mas ele não teve o privilégio de andar com Jesus em vida. Mas ele andou com Jesus depois. Ele teve a experiência de ver Jesus. Jesus apareceu para Paulo e falou, Paulo, coragem, assim como você testemunhou aqui, eu quero que você testemunhe em Roma. Coragem, Paulo, eu estou com você. Imagina você ter uma experiência dessa, o próprio Jesus aparecer para você, e não foi uma vez, foram mais de uma vez. O próprio Jesus apareceu para Paulo, e Paulo expressa bem a gente não teve o privilégio de andar com Jesus em vida, mas a gente tem o privilégio de andar com o Espírito Santo dentro de nós, a gente tem o privilégio de ter comunhão com o Espírito Santo, a gente tem o privilégio de encontrar com Jesus, de ver Jesus, amém? Jesus pode se revelar para a gente. E Paulo, ele fala assim, ele se tornou um imitador de Jesus. O que Paulo fez de Jesus? O que fazer de Jesus chamado Cristo? Paulo escolheu ser imitador. Então fala assim comigo, imitador. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim, imitador. Agora cutuca o outro irmão e fala, imitador. Seja um imitador. De quem? De Cristo.
Abre comigo aí, 1 Coríntios 11. Não deixa o irmão que está do seu lado cochilar, hein, irmão. Cutuca ele aí. Fala assim para mim, foi você que fez ele dormir, acorda ele e você, né? Amém, eu faço então, vou dar uns gritos aqui, amém? A palavra de Deus fala assim, 1 Coríntios 11, 1. Amém, acharam? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Oh, glória a Deus, amém? Você pode imitar alguém que é imitador de Cristo, amém? A gente trabalha com discipulado. Eu sou discípulo do pastor Lael. Eu posso imitar o pastor Lael porque eu sei que ele é um imitador de Cristo. Amém? Você tem que poder imitar o seu discipulador porque você sabe que ele é um imitador de Cristo. Ele procura imitar Cristo em tudo. Amém? Amém, Marcelo? Se eu precisar na bola, você fala, irmão. Amém, Alex? A gente tem que ser imitador de Cristo. A gente tem que ter liberdade para falar uns para os outros. Olha, nisso aí que você não está, né? Você precisa imitar mais Jesus aí. Mas Paulo escolheu imitar Jesus. Agora a pergunta é, o que você quer fazer? O que você quer fazer de Jesus, chamado Cristo? Você quer trocar ele por moedas de prata? Você quer negar ele? Você quer virar as costas para ele? Lavar as mãos? Não se envolver? Não, eu vou na igreja, mas eu não quero compromisso. Meu irmão, existe relacionamento sem compromisso? Existe? No mundo existe. Um monte, né? Eu lembro que tive que escrever uma carta uma vez para uma pessoa para falar a respeito disso, né? Até o pastor me ajudou a escrever uma carta para uma pessoa falando a respeito disso, de a diferença entre ficar e a diferença entre um relacionamento sério, né? Existe diferença. Nós somos a noiva de Cristo. A noiva, ela não se deita com qualquer um, não se deita antes do casamento, mas a noiva se adorna, a noiva se prepara, ela se perfuma, ela, né, fica que nem a rainha Esther, né? A gente brinca, fala muito sobre a rainha Esther, né? Que a rainha Esther se perfumou 6 meses, 1 ano, né? 6 meses num tipo de especiaria, 6 meses em outro tipo de especiaria. Imagina, meu irmão, impregnou o cheiro da especiaria, né? A gente tem que ser assim. A gente tem que ficar mergulhado no perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvam, quanto para os que se perdem. Nós somos a noiva de Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você é a noiva de Cristo. Não importa se ele é homem ou mulher, nós todos somos a noiva de Cristo, amém? Você é a noiva de Cristo, meu irmão. Só existe um noivo, é Jesus. Então eu sou noivo de Cristo, amém? Com prazer, amém? Glória a Deus por isso. E isso é motivo de orgulho, é motivo de você se cuidar, se preservar para o Senhor Jesus. Ele é o seu noivo. Fala assim comigo, eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Eu não abro mão disso. Amém? Paulo não abriu mão disso. Agora abre comigo em Gálatas 2:20. Acho que isso vai ser mais rápido que eu aqui. Gálatas 2:20. Amém? Olha o que Paulo fala. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos repetir juntos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a escolha certa. O que fazer de Jesus o Cristo? É ser imitador de Jesus. É deixar Jesus viver em você. E de fato Ele vive, amém?
Se você obedece à palavra de Deus, se você procura obedecer aquilo que Jesus deixou na Bíblia, né, se você obedece, na verdade, porque o Espírito Santo te ajuda a obedecer. Se você obedece o que está escrito na palavra de Deus, Ele vive em você. Não é você mais que vive. E a vida que você vive agora, você vive pela fé naquele, no Filho de Deus, que morreu, que te amou e morreu por você e por mim. Se entregou na morte por você e por mim. Ele merece, meu irmão. Ele merece a nossa vida, Ele merece tudo o que a gente é. Ele merece. Fique de pé no seu lugar. Eu não sei qual é a sua decisão hoje. Mas talvez você até hoje não tenha tido uma decisão do que você vai fazer de Jesus o Cristo. Mas hoje eu quero te perguntar, o que você quer fazer de Jesus o Cristo? Se você quer ser um imitador de Jesus, e essa é a primeira vez que você faz essa decisão, levante sua mão bem alto assim. Hoje você falou assim, não, hoje eu decidi que hoje, a partir de hoje, eu quero ser um imitador de Jesus. Se você ainda não é um imitador de Jesus, se você quer a partir de hoje, amém? Todo mundo aqui já é imitador de Jesus? Amém? Em nome de Jesus, se você ainda tem alguma coisa que você acha que está meia boca, tem alguma coisa que você acha ainda que precisa melhorar, e todos nós precisamos melhorar, levanta suas mãos ao Senhor agora, começa a falar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, começa a orar, fala você com Deus, abra sua boca, não fique calado, fala para Ele aquilo que você precisa melhorar. Fala para Ele aquilo que Ele falou com você no teu coração nessa noite, o que Ele trouxe de revelação, o que Ele trouxe de incômodo ao teu espírito, que você sabe que é o Espírito Santo de Deus te incomodando, alguma coisa que você precisa deixar de lado, alguma coisa que você precisa se arrepender, pedir perdão para alguém, confessar pecado. Meu irmão, você é livre. Se você quer vir aqui à frente, com um ato de rendição, como Pedro fez, Pedro correu para frente, Pedro correu para Jesus. Se você quer fazer isso, vir aqui para frente como um ato de arrependimento, correndo para o Senhor mesmo, representando isso na tua vida, vem aqui para frente agora. Se você quer mais do Senhor Jesus, mais que Ele te limpe mais, clame por isso, meu irmão. Ele tem muito mais para você, para mim. Ele quer muito mais. Ele quer muito mais da tua vida na vida dele. O Senhor quer crescer na tua vida. Quanto mais Ele cresce, mais essa pergunta vai vir à tua mente: o que eu faço de Jesus agora? O que eu faço de Jesus agora? Eu entrego, eu me rendo, eu largo esse pecado, eu deixo esse vício, eu escolho Deus, eu escolho Jesus, eu escolho imitar Cristo, o qual assim mesmo se esvaziou, mesmo subsistindo na forma de Deus, Ele se esvaziou e tomou a forma de homem, a forma de servo, se humilhando até a morte, morte de cruz. Ele fez isso por você e por mim. A cruz, você tem que tomar a tua cruz. Hoje é dia de nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus, sermos imitadores de Cristo. Em nome de Jesus, comece a clamar pelo Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, me visita, me enche, me transforma, em nome de Jesus Cristo. Eu quero mais de Ti, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Senhor, o Senhor sabe, Deus, que ainda não estamos prontos, Senhor. Precisamos mais de Ti. Precisamos mais de Ti, Senhor. Olha, Deus, esses que vieram aqui na frente, Senhor, declarando para Ti, Senhor, eu preciso ser mais Deus, Senhor. Eu quero entregar mais a minha vida para Ti, Senhor. Eu quero andar mais na Tua presença, Senhor. Senhor, o Senhor sabe, Deus, quanto que nós precisamos ser transformados. Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso mais da Tua presença, Deus. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, Senhor, vai comandando os pensamentos, sentimentos, Senhor, a boca, o coração, Deus, no nome de Jesus Cristo. Que a Tua graça, a Tua misericórdia venha sobre cada um aqui, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Deus.
Ministra, Senhor, esses corações. Olha, Senhor, o clamor desses corações. Olha, Senhor, o clamor desses corações. Estão pedindo, Senhor. Venha, Deus, no nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Deus. No nome de Jesus Cristo, Deus. Venha sobre essas vidas, Senhor. Nós precisamos mais de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mais do Senhor. Queremos ser mais amigos Teus, Senhor, mais Teus, Senhor. Senhor, no nome de Jesus Cristo, dá-nos, Senhor, disposição, ânimo, vontade, garra, para lutar contra a tentação, lutar, Senhor, contra as artimanhas do maligno, Senhor, para que possamos, Senhor, nos entregar, nos render mais a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Deus. Venha, Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Oh, Deus, o Senhor é Deus e nós precisamos de Ti, Senhor. Espírito Santo, venha, Senhor. O Senhor sabe, Espírito Santo, quanto que nós precisamos. Cresce em nós. Cresce, Deus, em nome de Jesus Cristo. Cresce dentro de cada um de nós, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, venha com Teu poder. Venha, Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor, cresça dentro dessa vida, Senhor. Cresça, Deus. Senhor, que as coisas do mundo, as lutas, Senhor, não venham atrapalhar a Tua presença, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Que essa vida possa